Muito bem, Deus nos abençoe e que nós possamos realmente compreender esta mensagem que eu recebi no compromisso com a irmã Francisca e realmente me encantou. Eu nunca, e sou espírita desde a barriga da minha mãe, nunca jamais havia pensado que o vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nunca pensei que é um convite de Jesus para a humanidade inteira. E eu fiquei pensando, meus amigos, que todos nós que estamos aqui no planeta Terra, muitas vezes estamos ou ficamos sobrecarregados. E a minha compreensão diz assim, que estas experiências, algumas vezes muito dolorosa, é para nós espíritos trabalharmos o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e a nossa iluminação. Então nós lembramos que quando nós somos criados lá atrás, éramos uma centelha divina, porque o Pai é muito amoroso e é tão profundamente bom e justo que enviou para todos nós Jesus, que segundo Joana de Ângeles, segundo Emmanuel, Jesus foi o médium de Deus. Claro, ele trouxe na sua vivência todas as leis divinas. E então, estudando esse tema, que realmente me encantou, eu fui lá com o Haroldo Dutra e ele vem dizer para nós que o jugo a que Jesus se refere são as leis de Deus. E ele veio para vivenciar tudo isso, ensinando-nos sobre as leis divinas. Então ali está, vinde a mim, é um convite. E quantas vezes, ao longo das nossas vidas, nós precisamos procurá-lo. E eu falo assim, outro dia falava com os amigos, eu dobro os meus joelhos quando está muito difícil, mas eu dobro nas almofadas, porque Deus não falou, quero seus joelhos doendo. Então eu posso de fato, não é? Me ajoelhar confortavelmente, porque o que conta é o gesto de submissão, é o sentimento que vibra em nós, e isso ele sabe, o nosso anjo da guarda sabe, o que nos motiva, o que nos movimenta, o que nos faz fazer isto ou aquilo, e eu acabo entendendo tudo isso ao longo da vida, é o quanto é importante nós identificarmos o que nos movimenta. E neste momento é o vinde a mim, como um convite muito amoroso de Jesus. Para quê? Para que eu possa encontrar a paz. Eu? Não, né? Nós. Para que eu possa ter serenidade, para ter forças para o enfrentamento da vida. Porque já sabemos que não é por acaso que nós estamos neste planeta. Não é por acaso que as nossas histórias não são felizes o tempo todo. Eu gosto muito de pensar que eu agi o mais corretamente possível, apesar das imperfeições, é quando eu vou dormir, quando nenhum pensamento me atormenta a alma, quando eu não fico assim, mas por que eu falei isso? Por que eu não fiz aquilo? Não tem disso na vida da gente? De vez em quando a gente não deixa de fazer alguma coisa, ou fala alguma coisa que mais tarde percebemos que não era para falar. Quantas vezes, né? E quantas outras coisas acontecem? Então, o vinde a mim, esse convite tão amoroso para todos nós,
é exatamente para encontrarmos paz, equilíbrio, quem sabe um pouquinho de felicidade. Por que não? Então, lá no Evangelho, o jugo leve. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. E nós vamos aprendendo que ir ao encontro de Jesus é abrir o Evangelho, olhar profundamente para cada palavra, buscar o que tem ali nas entrelinhas. Algumas vezes, meus amigos, uma vírgula faz toda a diferença. Então, o que precisamos? Estudar o Evangelho, meditar nas palavras de Jesus, e quando é o Evangelho segundo o Espiritismo, que norteia as nossas vidas, traz toda a compreensão dos espíritos de luz, complementando o trabalho pela capacidade extraordinária de Allan Kardec, nós vamos aprendendo cada vez mais. Então diz lá, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo, diz Jesus, é suave e o meu fardo é leve. Está lá no Evangelho e eu tenho certeza que todos, um momento, já olhamos para esta mensagem. Eu fui então, para entender melhor o que é jugo, pesquisar Haroldo. Eu gosto muito das reflexões que ele traz. E eu garimpei esta frase: o jugo do Cristo é o conteúdo moral da sua missão. Então, a nossa compreensão vem dizendo que é o Evangelho. A vivência que ele deixou aqui, baseada nas leis divinas, que um dia vai realmente mostrar caminhos sérias, decepções de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Sim, se eu tenho certeza que existe um Pai que cuida de mim o tempo todo, que olha por todos nós, então eu posso, apesar das aflições, caminhar com segurança. E quando nós estudamos profundamente a doutrina espírita, que vem revelar que somos espíritos, que a vida não é só isso que se vê, é muito mais do que isso, nós já sabemos. Então ficamos mais aliviados e mais corajosos, mais esperançosos para caminhar as nossas experiências. Onde é que eu parei? Na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar para todos nós. Sobre aqueles, nossos irmãos em humanidade, que pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, e nós conhecemos pessoas que estão nesse estágio no momento, as aflições pesam com todo o seu peso, porque não tem esperança, não tem certeza de nada, porque acha que termina tudo aqui, não é? E nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. É muito consolador saber isto. E entender que é um convite, sim. A questão é que Emmanuel levanta para nós. Consegues ir? Conseguimos aceitar o convite de Jesus? É aí que Emmanuel quer chegar. Então ele traz um texto muito curto, por sinal,
mas muito profundo, para nós refletirmos sobre se já somos capazes de aceitar este convite de Jesus. Então ele começa dizendo que o crente, as criaturas que buscam o encontro com Deus, independente de qual religião seja, não é? Escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. E o vinde a mim é um desses, não é, meus amigos? Trago aqui as bem-aventuranças, que é um momento para a humanidade extraordinário. Todas as palavras que Jesus trouxe realmente nos ajudam, nos orientam e nos fortalecem também. Então eu trouxe aqui para recordarmos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espíritos, nós já sabemos, são as pessoas muito simples, não é? Muito serenas também, e que acreditam profundamente na presença de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas não é um chorar qualquer. Quando choram profundamente por alguma causa real, que realmente toque a sua sensibilidade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quantos de nós já construímos a misericórdia em nós? Alguém disse um dia: coloque-se no lugar do outro, aí você tem misericórdia, aí você tem compaixão, aí você realmente olha para o outro, reconhecendo que qualquer um deles é seu irmão, e faz o melhor que puder, não é? Para aquela criaturinha. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Às vezes somos criticados, porque nossa fé é muito clara. Outro dia, um casal veio dizer para mim que tinham comprado uma casa, por sinal belíssima, e eu desejei muita saúde, muita paz, muita alegria. O dono da casa disse assim para mim: mas olha o que ela está desejando. O que mais eu poderia desejar, não é? Eles não gostaram. Não sei o que esperavam que eu dissesse, mas o meu sentimento foi real. Então, houve uma pseudocrítica, não é? Por ter falado em nome de Deus. Enfim, acontece. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Oi? Lá não quer ir. O que eu faço? Será que eu estou apertando no lugar errado? Eu estava apertando no lugar errado. Muito bem. Também lembrando de outras coisas, né? Vós sois deuses, ele disse para nós, avisando-nos que nós vamos crescer, nós espíritos, que vamos sair dessa mesmice, não é?
Vamos parar de patinar e vamos poder caminhar com mais segurança. Vós sois o sal da terra. Tende bom ânimo, eu estou aqui. Eu sou o caminho para Deus, a verdade, porque trouxe as leis de Deus para nós e Ele vive cada uma delas, e a vida, porque Ele ressurge. E Maria de Magdala o encontra, não é? Confirmando a vida. E ainda diz mais: ninguém vai ao Pai senão por mim. É muito consolador saber que existe um evangelho que eu posso tomar em minhas mãos, estudar, meditar profundamente, para que eu possa encontrar a paz. E quando, meus amigos, nós estamos em paz, a vida flui tranquilamente, quando nada nos atormenta. Daí a importância e o valor de caminharmos com amor. E aí a gente aprende também com a doutrina que é preciso nos amarmos sim, porque ninguém dá o que não tem. Se eu não tenho amor por mim, eu não vou saber amar o outro. Não é assim? Preciso que seja olhado para tudo isso. Voltando então para a mensagem de Emmanuel, ele diz assim, que o doutrinador repete o vinde a mim, não é? Para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. E como nós precisamos disso. Eu faço atendimento fraterno lá no Irmã Francisca. Quantas criaturas vão ao nosso encontro porque precisam de uma realidade, precisam sentir a presença de Jesus, precisam reconhecer que temos ao nosso lado um espírito, um amigo querido, que fica conosco o tempo todo, que inclusive nos ajuda a organizarmos a nossa reencarnação. Porque lá, quando programamos a vinda, nós elencamos deveres. E neste jugo, e que Jesus fala, também aponta os deveres que nós temos, porque nós pedimos para viver tudo isso. Eu estava fazendo uma leitura de uma comunicação de um espírito, e eu confesso para vocês que eu fiquei muito surpresa. Falava sobre todo o povo lá do Rio Grande do Sul. Então ele disse que muitos, sim, milhares, estão em provações dolorosas, mas muitos espíritos, por amor àquelas criaturas, pediram para reencarnar lá, junto deles, para dar suporte, para amparar, para proteger também. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, não precisa passar por tudo isso, mas quer passar para poder de fato, por amor, naturalmente, cuidar do outro. Eu conheci uma jovenzinha, ela é Uber, e ela disse para mim, estou indo para o Rio Grande do Sul, eu quero cozinhar para eles, eu quero fazer macarronada para eles, achei lindo. E foi, se virou, deu um jeito, sabe, juntou o dinheiro dela e foi para lá, para ajudar aquela gente, sem ter onde ficar. E ela disse para mim, eu vou ficar na rua, eu preciso fazer isso. E eu fiquei encantada com a atitude da menina. O que mais? Então, o doutrinador repete para comunicar vibrações de conforto espiritual que nós precisamos muito para aqueles que ouvem. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Aí eu fiquei me perguntando, realmente fazendo uma análise muito íntima,
E convido os amigos a pensarem também. Trago um coração atormentado? Ainda possuo a mente inquieta? E me perguntei também, se ainda estou neste quadro, posso vencer? E eu respondo para mim, sim, desde que eu queira aceitar o convite de Jesus. Aí tudo isso vai cessar, porque intimamente nós vamos nos transformando e é maravilhoso. Contudo, diz Emmanuel, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. É fato, sim. Por que é difícil? Também fiquei lá pensando nas minhas reflexões, porque ainda trazemos orgulho, porque ainda trazemos ambições, porque ainda trazemos egoísmo. Essa palavra fugiu da minha cabeça. E ela é importante, não é? Porque ela realmente impede-nos de fazermos o melhor que pudermos. Então, porque ainda temos em nós essas emoções infelizes e muitas outras, a gente não aceita, não consegue ainda aceitar esse convite tão amoroso. Ah lá, também fiquei me perguntando enquanto meditava, o que nos impede de irmos a Ele, se Ele nos chama ao encontro dele? São esses sentimentos que muitos de nós não conseguimos assumir que os temos, mas eles ainda, infelizmente, vibram em nós. E o próprio Evangelho de Jesus vai apontando para nós como nos vencermos, né? Porque no fim da história é isso mesmo. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. E eu me lembrei há muitos anos atrás, atravessando dias difíceis, já morava aqui em Sorocaba. Fui lá no Irmã Francisca para ouvir uma palestra, buscar um consolo, um refrigério na alma. E aquela senhorinha que fazia a palestra, não lembro nada do que ela falou, mas uma palavra calou profundamente em mim. Ela disse coragem, que era o que me faltava. Eu não lembro nem o tema, isso tem mais de 30 anos, mas aquela expressão dela foi tão forte, tão profunda e realmente causou boas transformações, não é? Vamos voltar aqui. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. É verdade. Nós que estamos aqui, vencemos a nós mesmos hoje. Podíamos ficar lá em casa, não podíamos? Podíamos fazer outras escolhas, no entanto, deixamos tudo que nos atrai de lado para ficarmos juntos por amor a Jesus, por esperança e também porque precisamos deste vitalizante bálsamo que a doutrina nos propõe. Deixa eu apertar no lugar certo, para não errar de novo. Além, diz Emmanuel, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Está falando para os espíritos, né? Propondo-nos transformações. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Aqui também tocou profundamente, não é? E agora? Estou no cárcere do desânimo, isolando-me, não é? Que mais? Que grades resistentes são essas?
que podem nos impedir de aceitarmos o convite tão amoroso de Jesus. É isso mesmo, gente? É? Então tá bom. Ah lá, de novo pensando nisso. Consigo abrir as grades resistentes de que sou portadora? Porque a gente tem que se analisar, não é? Então eu anotei ali o que eu entendo como essas grades, né? Quais são elas? O materialismo, que nos atrai, não é? E muitas vezes. E com ele expressamos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa ambição, os nossos interesses imediatos e muitas outras coisas, não é? Que a gente vai descobrindo mesmo ao longo da vida. E então, consigo abrir essas grades? Vencer esta resistência? Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais. Mas esta palavra aqui, meus amigos, aparentemente inadiáveis, vem dizer para nós, porque é só aparente. Se eu quero, de verdade, profundamente, eu consigo, não é? Então, estes impedimentos de que ele trata aqui, que nós criamos, então parece que vai ser sempre assim. Não, pode transformar, desde que nós queiramos esta transformação. Olha lá, posso libertar-me dos impedimentos íntimos, ocultando minha aproximação ao chamado de Jesus? Porque o foco da nossa conversa é o convite, não é isso? O tempo todo. Eu só preciso identificar-me para compreender o que acontece em minha volta. Com Ele, com Jesus, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, porque vamos levar para sempre a construção do amor, da generosidade, da compreensão, da tolerância e tantas outras virtudes, não é? Valores morais que nós construímos, já construímos no passado um pouquinho. Nesta, possivelmente mais um pouquinho. E vamos levando para todo o sempre, não é? Então, com Jesus, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Então vamos pensar, posso fazer alguma coisa pelo outro? E lá em casa? Como é o nosso relacionamento com estes espíritos com quem nós fizemos um planejamento para desenvolvermos o amor ainda mais? Aprendemos a nos tolerar, aprendemos a respeitar as diferenças, porque elas são muitas, não é? Então eu preciso pensar, o que é que eu faço lá em casa? E ele termina dizendo, todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, diz Emmanuel, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, ele completa, para falar com verdade, já consegues ir? E é para nós pensarmos. Então tem aqui um pedacinho que Joana trouxe no livro Estudando Doutrina Espírita,
na psicologia da gratidão. Então diz ela que Jesus, o homem luz, fez da sua vida dedicada à gratidão pelo amor com que enriqueceu a terra desde então, vivendo exclusivamente para o amor, o perdão, a misericórdia e a compaixão. Então fica, meus queridos amigos, o convite de Jesus para nós refletirmos, meditando e, quando possível, tomarmos providência, garantindo a nossa paz. Que Jesus nos abençoe. Acredito que, depois dessas reflexões, né, Nilza expôs, vindas de Emmanuel, vindas do próprio Evangelho, nós estamos sentindo um pouquinho mais a presença de Jesus, né? Também nas vibrações e esse convite que Ele nos faz. Então fica aí para nós, né? Será que a gente consegue ir mesmo? Estamos querendo? Qual a minha vontade, a minha coragem? Então, nesse momento de reflexão, vou chamar aqui os passistas, né? Para a gente receber os benefícios da fluidoterapia. Vamos respirar profundamente, fechar os olhos, manter o pensamento aqui, imaginando a figura de Jesus. Vocês receberão o passe, é um ato de amor, é a união de energias que vem do plano espiritual, do ambiente e dos passistas. Então, um pensamento em Jesus para que possam receber os benefícios do passe agora. E agora, envolvidos nessas energias de luz, de amor, vamos unir as nossas forças em pensamentos e boas vibrações, pedindo pela paz no mundo, no Brasil, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, pedindo por todos aqueles que passam por grandes provações, que são doentes do corpo, do espírito, por todos aqueles que tentam abreviar as suas vidas, pelos lares que estão destroçados, pelos asilos, presídios, pelos abrigos, escolas, por todos os templos religiosos, por todos os lugares em que ainda caminham na escuridão, que ainda, por uma fagulha que seja, a luz penetre e ilumine todos esses ambientes, todos esses espíritos. Vibrar pelos nossos ambientes de trabalho, pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos e, por fim, vibrar por nós mesmos, pedindo a Deus que nos ilumine os pensamentos, ilumine as nossas escolhas, as nossas decisões, e saibamos sempre entregar o melhor de nós para todos aqueles com quem tenhamos contato, seja por meio de um sorriso, de uma palavra amiga, de um abraço. Que a presença de Deus continue conosco durante essa semana e que saibamos sempre chamá-lo dentro de nós, pedindo o auxílio necessário, assim como recebemos hoje essas instruções por meio da nossa palestrante. Que tenhamos uma semana abençoada, de muito amor, de muita luz. Que assim seja, graças a Deus.